Pausa. Quando o corpo cala e os pensamentos dançam. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa, um programa do canal Arte Ponto e Vírgula. Eu sou a Nezerine e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto no mínimo delicado. Que horas que é bom de professora e aluna se separarem? Você já pensou sobre isso? Bom, muitas pessoas começam a fazer aula de dança do ventre e aí pretendem se profissionalizar ou não, pretendem só continuar fazendo aula, mas de repente alguma coisa muda. Várias coisas podem acontecer, né? Então as alunas podem ficar curiosas para conhecerem outras professoras. Essa aluna pode já ter se desenvolvido bastante, básico, intermediário, avançado, já pode querer procurar o aperfeiçoamento com outra pessoa, ou ela pode já estar se profissionalizando. Quando é essa hora, né, da separação? Então, primeira coisa, a separação pode ser por vários motivos. Outra coisa, a separação é inevitável, ela vai ter que acontecer, né? E quando a gente fala essa palavra separação, muitas vezes vem aspectos muito negativos na nossa cabeça. Separação de um casal, por exemplo, geralmente é muito sofrido, envolve muitas circunstâncias emocionais e aí isso tudo acaba se transformando num momento ruim. Mas existe o outro ponto, né? Então toda essa insegurança da nova fase, o medo da saudade, o medo da distância, fazem acontecerem coisas que deixam esse momento mais pesados. Então é muito importante a gente sempre estar aberto para enxergar os dois lados. A separação pode causar saudade, pode ter distância, mas ela também é fundamental para o desenvolvimento de uma aluna. Então, os professores, quando eles começam a dar aula e às vezes tem um envolvimento, né? Você gosta da aluna, você se identifica, você enxerga nela um futuro incrível. A gente sempre tem que lembrar que dar aula, ser um professor, é você se doar para o aluno, né? Seja lá qual for o objetivo desse aluno. E a gente tem que lembrar que o nosso reconhecimento vem de ver o sucesso daquele aluno, não necessariamente o reconhecimento do aluno para o professor. Reconhecimento é um tema que a gente ainda vai falar bastante dele. Esse é o primeiro aspecto que a gente vai dizer aqui. Então, o reconhecimento de aluno com o professor e do próprio professor com o aluno. Então, essas relações, elas envolvem muito reconhecimento, muito envolvimento, mas às vezes toma um rumo que tudo que poderia ser muito bom acaba se transformando em coisas ruins, né? Em aspectos muito ruins. Por exemplo, na hora de se separar. Então, essa troca entre professor e aluno pode gerar nessa relação uma relação de dívida, por exemplo, ou uma relação de necessidade desse reconhecimento ser de uma forma, uma expectativa com relação a forma com que é dado esse reconhecimento. E aí essa separação pode ser muito atribulada, mas a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Não tem como uma pessoa se desenvolver grudada na outra, né? Para ela se desenvolver, ela vai precisar achar o espaço dela. Só que essa pessoa está em desenvolvimento e nem sempre ela vai ter toda a destreza e habilidade de compreender tudo o que está acontecendo e passar por esse momento de uma maneira tranquila. Principalmente as alunas, elas entram em muitos conflitos e às vezes esses conflitos espirram na professora, mas ele é inevitável. Então, a minha dica é: reflitam bastante, com bastante carinho, cada um tem o seu tempo. Uns se desligam logo que começam a querer bater asas já, outros fazem alguns voos por perto e voltam para perto da professora. Respeitem os limites, respeitem esses momentos e na hora que acontecer a separação, eu acho que o principal é a gente lembrar que é pro bem.
Um professor vê o seu aluno desenvolver um ótimo trabalho, é o melhor reconhecimento que ele pode ter. Mesmo que esse reconhecimento não venha diretamente, mesmo que esse aluno não diga ou não faça as coisas que esse professor espera, mas olhar aquele trabalho bem feito, você como professora, olhar uma outra boa professora e saber que você tem a ver com a história dela, é uma coisa que não tem preço, né? Então, o importante é ter calma, refletir bastante sobre isso, lembrar que é um momento delicado e tentar passar por ele pela melhor maneira possível. E lembrar que uma separação pode não ser uma despedida. A separação ela tem que acontecer, mas pode ser que aquela aluna que você gostava tanto um dia vire sua colega. Olha só que delícia, né? Outra coisa boa de lembrar também é que diz um ditado popular que tudo que a gente dá, a gente recebe em dobro. E o conhecimento é igual. Então, quanto mais a gente compartilha conhecimento com os outros, mais a gente recebe conhecimento e boas energias e tudo de bom. Bom, esse foi o nosso pausa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês reflitam bastante sobre isso. É um momento bem delicado. E o reconhecimento em si envolve uma teia de aspectos que a gente vai conversar bastante, porque eu percebo que boa parte das indisposições que a gente tem no nosso mercado da dança tem a ver com reconhecimento. Olha só, muitas vezes de duas pessoas que têm um reconhecimento muito grande com a outra, mas não sabem lidar com isso. E aí acaba acontecendo conflitos, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Eu espero vocês no próximo pausa. Fiquem bem, até a próxima. Tchau!